essa ação de cooperação com o Timor-Leste. No primeiro ano, foram 11 professores para uma formação de professores em áreas diversas. No segundo ano, foram 3 professores apenas para elaboração de um diagnóstico e também para o início desse trabalho que nós vamos dar continuidade esse ano, que é a estruturação de 2 escolas do café, em regiões de Timor-Leste, 2 cidades diferentes que ficam razoavelmente próximas. E aí é isso que a gente quer continuar trabalhando esse ano. Então, hoje nós temos aqui eu representando a CETEC, porque o nosso secretário Marcelo Bregagnoli e o nosso diretor Sérgio Pedini não puderam estar, mas temos representantes da ABC, o Paulo Marques, o Fábio Weber, e diversos representantes do CONIF, o Alexandre Bahia, a Carol, que é a diretora de Assuntos Internacionais. Então, a ideia hoje é apresentar um pouco as particularidades da ação em Timor-Leste, para quem está interessado ter em mente quais são os objetivos da ação e também quais são os desafios de fazer um trabalho em Timor-Leste. Junto com essas pessoas que eu já citei o nome, nós temos também um professor, o Eliomar Baleeiro, que esteve nas 2 primeiras ações e foi o responsável por elaborar o plano de curso da Escola do Café, que é o que nós vamos dar continuidade. Então, queria agradecer muito a participação de todo mundo que está aqui hoje, espero que vocês, consigam avaliar e, caso seja de interesse, se inscrevam no link que o CONIF elaborou. E aí depois nós vamos entrar em contato para marcar as entrevistas. Mas o objetivo hoje é principalmente quem esteve em Timor-Leste falar um pouco sobre a realidade de lá. Então, eu passo a palavra agora para o Alexandre Bahia, que é o diretor executivo do CONIF, para que ele abra essa apresentação. Gente, muito bom dia. Obrigado, Fê. Agradecer a presença de cada um de vocês. Meu nome é Alexandre Bahia, sou diretor executivo do CONIF. Tenho participado junto com a nossa diretora de Relações Internacionais, Ana Carolina Oliveira, e com o João Paulo Rotelli, das ações de internacionalização do CONIF, sobretudo essa aqui do Timor-Leste, que é uma ação, já te digo para vocês, prioritária e fundamental importância para o CONIF. O CONIF, em articulação com a liderança da CETEC e da Agência Brasileira de Cooperação, tem se unido nesses esforços para poder cooperar junto com o Timor-Leste, né? O CONIF tem uma perspectiva de cooperação onde a gente também, vamos chamar assim, ouve, faz uma escutativa, né, do parceiro, não uma imposição. Acho que o primeiro ponto é isso. A gente está numa relação horizontal com o Timor-Leste, na perspectiva de cooperar. A Rede Federal tem uma série de potencialidades, tem uma série de profissionais e de tecnologias educacionais que interessam ao Timor-Leste. Então, é nessa perspectiva de compartilhar, e acho que esse é um conceito que a gente precisa sempre ter em mente. Estamos para compartilhar com o Timor-Leste, né? Essa, inclusive, é uma posição do Brasil, uma perspectiva, né, da cooperação sul-sul. Segundo ponto que eu acho que eu gostaria de trazer, aí tive essa oportunidade no ano passado, ano retrasado, né, de ter ido ao Timor-Leste, junto com o Paulo Marques, que nos liderou lá, e a ABC, né? O Fábio também está aqui, são parceiros importantes, né? Dizer que o Timor-Leste é um país, particularmente para mim, os países que eu conheci na minha vida, na minha trajetória, um país singular, muito específico, né? Leomar, que já viveu lá no tempo, sabe disso, mas é um país também que, para nós que amamos a educação profissional, também nos apaixonamos, numa perspectiva de que a gente possa ver grande potencial no país, de eles poderem, com a cooperação do Brasil, sobretudo aqui da Rede Federal, poderem também evoluir e poderem maximizar ali as potencialidades que eles têm. Obviamente que o diálogo, e aí trazendo aqui um pouco da minha experiência, e pelo menos daquilo que eu enxergo, dialogar com o Timor-Leste é um grande desafio do ponto de vista político, educacional, né, e também da infraestrutura. É um país que tem uma infraestrutura ainda muito precária, uma infraestrutura ainda que não condiz, né? Quem for para lá vai perceber que nós temos muito, né? Essa é uma primeira sensação que eu tenho, assim, nós temos muito, a nossa rede federal tem muito, as nossas escolas têm muito. Então, quem for para lá, e obviamente fico muito feliz, tem muitas pessoas aqui interessadas. Eu nunca tive dúvida de que apareceria muitas pessoas. A rede federal, sempre que é convocada e chamada, sempre se faz presente. Então, independente de quem for selecionado,
a participação de vocês aqui. Eu já fico muito agradecido, né, que em nome do CONIF, de que vocês responderam esse chamado. Claro, cada um tem uma perspectiva e uma expectativa, mas obviamente que nós vamos aqui observar alguns, não só aspectos técnicos. Eu acho que o currículo de cada um de vocês que vai na inscrição, eu tenho certeza, vão atender aos requisitos, mas acho que vai ser um pouco mais do que isso, né? Não se tratará de currículos, não apenas de currículos, mas de algumas competências que a gente vai precisar agregar a esses currículos, né? Porque o país e a experiência lá no Timor-Leste vai exigir isso, né? Por fim, dizer que aqui da presidência do CONIF, do nosso presidente reitor Júlio Reck, dizer que essa ação que o CONIF se orgulha muito de participar. Mais do que isso, o CONIF participa de forma ativa, sempre com a liderança do Ministério da Educação, do nosso secretário Marcelo Breganholi, que é não só entusiasta, mas alguém que coloca muita energia nesse aspecto. A ABC, que é uma agência brasileira de cooperação que tem nos guiado, tem cooperado de uma forma, dando direcionamento, né, na cooperação, mas o CONIF, a partir da sua rede federal, e aqui do CONIF, da Diretoria de Relações Internacionais, se esforça para a gente ter não só uma boa seleção, mas principalmente entregas que a gente possa, ao final desse projeto, ao final desse dia aqui, ao final dessa ação, a gente possa transformar ali a realidade do Timor-Leste, né? Obviamente que é uma ação relativamente pequena, mas a gente entende que a rede tem essa capacidade, por isso que a gente acredita nos nossos servidores, os professores que estão aqui. Então, é a partir dos nossos servidores, das nossas tecnologias educacionais, que a gente tem certeza que faremos a diferença ali naquele país. Então, assim, Carol, Fernanda, eu já agradeço vocês, dizer que o CONIF vai fazer o melhor, né, junto com a ABC, coordenado com a ABC e com o Ministério da Educação, para ter não só a melhor seleção, acho que todos aqui são aptos a irem, não acho que não é, né, sobre isso, mas de quais são os aspectos que a gente possa, para essa ação, possa fazer diferença. Então, a gente vai em busca disso e estamos muito felizes. Eu espero que a gente... Desafios são enormes, quem for selecionado vai observar. Prazos, né, são tudo muito apertado, né, as coisas talvez não tenham a velocidade que a gente espera, mas talvez para quem já conhece a cooperação, Carol e Fernanda conhecem cooperação, é, tem isso mesmo, a gente às vezes vai no ritmo do parceiro, né? E às vezes o ritmo do parceiro não é na velocidade que a gente gostaria. Mas isso é normal e é do jogo, né? O CONIF já sabe disso, a ABC sabe mais do que a gente, o MEC sabe mais do que a gente, e o Elomar está aqui, pode dar seu testemunho. O Paulo Marques, que é uma grande liderança das ações passadas e vai estar nos ajudando nessa ação, sabe do que eu estou falando e, obviamente, talvez no futuro, né, após a seleção, a gente possa talvez mais detalhar. Mas para hoje, para agora, esse momento, só agradecer mesmo e dizer que essa é uma ação que o CONIF coloca muita energia e se importa muito. Mais do que isso, vai também, informativa, liderar junto com o Ministério da Educação e a ABC. Carol, Fernanda, muito obrigado. Paulo, aí que pela escuta. Legal. Obrigada, Alexandre e Carol, mais uma vez, por essa parceria com o CONIF, que todos os anos foi fundamental, né, na elaboração do edital, no acompanhamento dos professores, e que esperamos, como o Alexandre falou, a gente vai aprendendo também um ano após o outro, inclusive com as possibilidades do país parceiro e com o que a gente pode contribuir. E aí, como o Alexandre acabou de dizer, o Paulo Marques é a grande liderança desse projeto, trabalhando pela ABC, ele passa boa parte do tempo do ano em Timor-Leste, então vou passar a palavra para ele falar mais detalhadamente do projeto desse ano e das expectativas. Por favor, Paulo. Obrigado, Fernanda. Boa tarde a todos. Obrigado, Alexandre, Carol, Fábio aqui também, todos os parceiros e todo mundo que veio, né? Assim, mesmo que seja por curiosidade, também é legal, né, ter um diálogo e poder receber perguntas de vocês também. Eu vou falar em duas direções, né? Especificamente em relação ao trabalho desse ano, especificamente, que, como a Fernanda já fez a introdução, é o terceiro ano. Isso já dá uma característica do tipo de cooperação que a gente vem fazendo na área da educação tecnológica, né? Técnica, profissional. Lá chama técnico vocacional, com o Timor. Eles não têm muita capacidade de planejamento no longo prazo
e nós temos optado por fazer ações pontuais todos os anos do que fazer uma ação de planejamento vasto, de um projeto mais estruturado de 4, 5 anos, que é mais como a ABC e o Ministério da Educação trabalham nas cooperações no mundo, né? No primeiro ano, 2024, então, estiveram 11, em áreas diversas, né, em municípios diversos, em escolas também muito diversas. Produzimos um relatório desse ano, né, mostrando o que foi feito, né, quais foram as limitações, né, e o que avanços também tivemos. No ano passado, num grupo menor, então, com 3 professores, que um deles está aqui com a gente, o Leomar, nós fizemos uma análise todo do sistema técnico-vocacional deles, de todas as pontas, né, desde o mercado de trabalho até a oferta e o egresso, né, o mercado de trabalho como origem e como destino depois, no sentido de colocação dos egressos, e aí tudo que precisaria ser estruturado, focando em algumas escolas, né, acho que esse relatório foi liberado para vocês, inclusive o João tinha me pedido o link, né? E um dos trabalhos que foi feito no ano passado, que nem constava inicialmente no que deveria ter sido feito no ano passado, foi elaborar o plano curricular do curso técnico em cafeicultura. Então, o Eliomar, que está aqui, né, assumiu a liderança disso, e o primeiro produto, na verdade, que foi entregue foi logo nos primeiros 15 dias, né, feito esse trabalho, né? Ele segue as diretrizes do Ministério da Educação de lá, no conjunto das disciplinas, das cargas horárias, não foi dado liberdade de mexer, né, nessa estrutura. Nós tínhamos que trabalhar com... Eu abri aqui para compartilhar com vocês uma visão. Estão vendo a minha tela? Sim, Fernanda? Vê minha tela? Estou vendo, estou até me vendo aí, não sei se todo mundo se vê. Quando mostra... Vendo, Fê. E está vendo a tela do computador também, né? Também. Então, a estrutura é essa daqui, esse programa sociocultural é parte do currículo deles, não pode alterar. O outro, programa científico, mesma coisa, né, não pode alterar. E o trabalho coordenado com o professor Leomar se prendeu principalmente no programa produtivo, né, que então é um conjunto de 5 disciplinas: fundamentos da cafeicultura de Timor-Leste, implantação e manejo da lavoura do café, fitossanidade e sustentabilidade da lavoura do café, colheita, pós-colheita e qualidade do café, gestão, comercialização e inovações na cafeicultura. E formação em contexto de trabalho, que seria o equivalente ao estágio, que se divide nos 3 anos aqui. Então, cada uma das disciplinas tem uma carga horária total aí, 100, 400, 150, 400, 180, 500 de formação, distribuída nos 3 anos. Esse ano está no segundo ano de implantação de um currículo, então já dá para vocês perceberem algo, né? Que o ano passado eles abrem 2 escolas de café sem ter um currículo, né? O professor só entrega isso em outubro, né? Praticamente setembro, né, Leomar? Então, os professores do ano passado, no primeiro ano, trabalharam, a gente não sabe como, no currículo, o que eles fizeram em sala de aula com os alunos, porque não tinham um currículo ainda. Esse ano tem esse currículo aqui e está no segundo ano. Então, esse ano tem a oferta do primeiro e do segundo ano. Então, todas as disciplinas vão estar sendo ofertadas nesse ano, né? Porque tem as 2 aqui, as 3 primeiras que acabam no segundo, e tem a colheita, pós-colheita e qualidade, que começa no segundo ano, então tem 150 horas, e a gestão, comercialização e inovação de cafeicultura, tá aqui, né? Parando de compartilhar, são 2 escolas de café, onde está se implantando esse currículo, então, e os professores, 2 professores, o ideal é que a gente encontre 4 professores que deem conta desse conjunto de 5 disciplinas, né? E que vão ficar revezando entre as 2 escolas, que isso é um planejamento que nós vamos fazer
depois, quando os 4 professores estejam definidos, junto com o coordenador, que também será selecionado, vamos fazer esse, né, planejamento de como fazer o revezamento, no sentido de das 2 escolas terem o apoio de 4 professores em todas as disciplinas. Então, eu sei que não é fácil, mas nós vamos tentar encontrar 4 professores que consigam segurar essas disciplinas. O que significa essa formação? Significa entrar em sala de aula junto com o professor, fazer codocência e fazer formação com ele à tarde também. As aulas geralmente são no período da manhã e à tarde ter formação. Então, isso tudo nós vamos construir depois. Então, os professores vão fazer um trabalho muito mão na massa mesmo, de, né, entrar com ele. Eles não têm materiais, né, eles não têm nenhum material que estão utilizando, e vamos descobrir. O Eliomar depois pode... Ele esteve nas 2 escolas e pode relatar um pouco do que ele viu de fato dentro das 2 escolas. Por isso, as escolas são teoricamente próximas, mas para a geografia de Príncipe, olha a cabeça minha como é, de Timor, muito difíceis, porque é terra, não é, o acesso lá de cima, então desloca de Dili 1 hora mais ou menos até a cidade de Gleno, e aí, de um lado, sai para uma escola que é a escola de Lixá, que é o acesso até melhor, né? E depois 1 hora e meia de transporte para chegar na outra escola. Então, os 4 professores é melhor que morem os 5, né, com o coordenador, em Gleno, ou quem estiver na escola de Lixá, morar mais próximo da escola de Lixá, e o transporte diário vai ter um carro do projeto, com combustível do projeto, tudo que vai fazer esse transporte dos professores todo dia, principalmente para a escola de Fato Pés, porque a outra escola dá para morar pertinho dela ainda, segundo o Leomar, acho que é uns 800 metros, tem como morar lá, né? Então, viver em Gleno não é fácil, né? Banho gelado, com certeza, né? Às vezes pode ter um água quente lá na pousada que tem lá, mas se ficar morando perto da escola de Quiçá, realmente é banho gelado, de canequinha. E em Fatubese não tem como morar perto da escola mesmo, vai ter que ir e voltar, estrada de terra, muitas vezes com chuva, né, de ir e voltar 1 hora e meia, mais ou menos. Então é um trabalho muito intenso, né, numa realidade de escola, de estrutura, que ela praticamente não tem nada, né? Eles decidiram fazer a implantação do currículo de um curso novo, sem ter uma estrutura própria de um curso de cafeicultura. Então, é uma criatividade ali dos professores que vão estar trabalhando juntos, e com uma comunicação, inicialmente, 1 mês, mais ou menos, vocês vão estranhar muito a língua, né, porque eles não falam português, eles falam teto, às vezes naquela região ali é o Mambai, na verdade, né? Mas depois de 1 mês vocês vão se acostumando com o ouvido, e eles vão se acostumando também com o português, e vai criando uma linguagem técnica entre vocês aí, que consegue, acaba no segundo, terceiro, quarto mês, acaba se comunicando de alguma forma. Terá um coordenador coordenando esse processo de formação, que a gente começa a trabalhar tão logo tem os 5 definidos. Então, para fazer todo esse desenho da formação, o rodízio entre as escolas, trabalhar essas disciplinas, né? Se é melhor todo mês mudar de escola, se é cada 2 meses, a gente planeja isso junto com o coordenador, entrando, às vezes, de manhã na sala de aula, junto com eles, ou assistindo o que eles estão fazendo campo com eles, né? E à tarde fazendo a formação propriamente dita, né? Num calendário que a gente vai formular o calendário de formação, que em princípio começa na primeira semana de agosto e vai até a primeira semana de dezembro, né? Na segunda semana de dezembro nós fazemos uma avaliação e encerra ali no dia 15, 12 de dezembro. Então,
Não dá para morar em Dili. Então, se alguém já está com essa expectativa de morar em Dili, né, eu desaconselho completamente, né, a se inscrever, inclusive, porque o transporte vai ficar sendo feito lá de cima, e uma presença nas escolas todos os dias da semana. Então, isso é um outro fator que nós vamos desenhar, né, que muitos de vocês estão acostumados com jornadas que não vai na escola todos os dias, né, nessa formação precisa ter o desenho de ir nas escolas, né, todos os períodos, nem que seja só para observação, reunião, mas não poderá ser concentrada em 2, 3 dias da semana, né? Deixa eu ver se eu me esqueci de... A comida, né? Em Dili tem excelentes mercados, né, que dá para comprar coisas e levar para cima, então nós vamos ter que ter um sistema aí a cada 15 dias, uma vez por mês, vir em Dili e comprar, mas para comprar teria que ter um ambiente de se fazer alguma coisa, porque comer em restaurante, as opções são muito poucas, né, baixíssimas, né, praticamente uma coisa de arroz com um pedaço de frango frito, né, e um verde. Esse é o prato diário, praticamente. Aí você pode trocar o frango com o peixe, né, sendo que lá em cima não tem peixe, então já sabe de onde vem esse peixe, né. A Sueli está aqui, o Maurício está aqui também, que já estiveram em Timor em alguns momentos, né? A Sueli tem 2 anos, um ano e pouquinho que esteve lá, pode me complementar, né? O salário, uma bolsa do governo de Timor, de $1.700, que chegando lá, abre-se a conta e todo mês entrega um relatório, assina a lista de frequência e depois eles processam esse pagamento. Então, nos 2 anos nós tivemos certos atrasos nesse pagamento, então eu aconselho ter uma reserva de pelo menos segurar o primeiro mês e o segundo mês, que aí a partir do mês de setembro mesmo começa a se regularizar os pagamentos, mas não dá para ir com dinheiro contado para no primeiro dia de setembro ou 5 dias de setembro você bater na porta do Instituto querendo receber, que eles não vão pagar simplesmente porque não tem condição de processar nesse período. Então, vá contando ali de que a partir de outubro esteja regularizado os pagamentos de todos os meses. A hora que entrar na rotina, eles pagam os meses anteriores todos. Eu acho que tem um outro aspecto de que essa equipe, junto com esse coordenador, vai elaborar os materiais didáticos dessas 5 disciplinas. Eles têm os outros cursos técnicos todos lá, acho que são 15 ou 16, que têm manuais que foram elaborados na cooperação portuguesa já há alguns anos e, teoricamente, eles deveriam utilizar esses materiais, né, em sala de aula, em português, né? Então, eles têm a expectativa e colocaram no nosso projeto de que eles gostariam, né, querem que os materiais, manual do aluno e manual do professor, seja elaborado para essas 5 disciplinas nos 3 anos de execução da disciplina. Então, também tem um trabalho transversal, coordenado pelo coordenador de formação e elaboração do material didático, de elaboração desses materiais didáticos. Então, existe uma expectativa também de nós encontrarmos um professor que tenha alguma experiência de elaborar materiais didáticos para poder conseguir avançar nessa empreitada também. Eu acho que eu consegui fazer uma síntese aqui, mas daí os meus colegas, principalmente, me lembram, olha, fala disso ou fala daquilo, né? Nesse momento lá, tem 3 professores de Instituto Federal do Rio de Janeiro, que não estão pela cooperação ABC, estão numa cooperação bilateral, Instituto Federal do Rio de Janeiro e um centro de formação lá, o TIBA, que acho que nesse momento só tem 2, um já voltou, que é o Gustavo e a outra, eu não lembro, que é de Niterói, que também depois, se tiverem curiosidade do trabalho que eles estão realizando lá, mas eles têm condições muito melhores, né, porque eles moram dentro desse centro TIBA, em Dili, tem uma direção muito empenhada, então ali a realidade é bem diferenciada da realidade que vocês vão encontrar.
paro por aqui e fico à disposição qualquer complemento que vocês acharem necessário. Obrigada, Paulo. Então, vou só destacar da fala do Paulo que para esse ano a gente está buscando essa cooperação bem focada na área de cafeicultura, diferente do que aconteceu nos outros 2 anos, por essa oportunidade, por ter visto que a cooperação na estruturação desse curso tende a trazer resultados muito positivos e é de interesse do Timor, né? Então, é por isso que a gente definiu assim. E eu queria pedir também para o Eliomar falar um pouco da experiência dele e da expectativa também para esse próximo ano. Bom dia. Estão ouvindo? Dia. Bom dia. Sim, Então, te ouvimos. bom dia. A questão, né, dessa cooperação com o Timor, lá em 2024, eu fui um daqueles 11 professores que o Paulo citou e que a Fernanda citou no início também, que esteve lá no Timor. Naquela ocasião, nós focamos na formação, né, direta, e eu trabalhei com a parte de produção agrária no município de Suai, que fica na parte sul da ilha. Em 2025, a proposta da realização do diagnóstico na área do setor, né, Paulo, do setor agrícola do Timor. Também fizemos um documento aí que levanta a cadeia produtiva do café. Foi feito visitas em cooperativas, em algumas áreas rurais. Nós procuramos visitar especialmente a região das 2 escolas, porque como o Paulo falou, eles já iniciaram um concurso antes de ter estruturação do documento, do projeto pedagógico. Então, a gente não teve a oportunidade de dar o nosso ponto de vista técnico em relação à localização das escolas. Inclusive, uma das escolas, que é a de Hermeira, que fica em Fatubesse, ela tem um problema que agrava muito a questão, que é a falta da água. Eu não sei se já foi, né, Paulo, corrigido aquilo que a gente apresentou, mas eles já têm essa clareza que precisa resolver esse problema. Aí, Lixá já tá na dianteira, no meu ponto de vista. Quando você pega a escola de Leurema, o diretor de lá já começou as aquisições, já começou a levantar alguns equipamentos necessários aí para trabalhar, inclusive na formação. Então, também foi feita essa visita nas escolas, conversar com os professores que vão participar da formação. E uma coisa que é importante compartilhar com todos os colegas aqui é a expectativa que eles estão com a chegada desse novo grupo de professores que vai trabalhar a formação. Eles estão muito abertos, com muita vontade de aprender. Quando eu iniciei o trabalho, eu até brinquei com o Paulo. Falei, Paulo, eu tô até com medo de como que eu vou chegar nessas escolas. Por quê? Antes eles trabalhavam com curso de produção agrária. Aí, de um ano para o outro, o Ministério da Educação muda o curso para técnica cafeicultura. E aqueles professores que atuavam na área animal, aqueles professores que sempre trabalharam ali na sua zona de conforto, nas suas disciplinas, tiveram que, sem um documento, sem um PPC, trabalhar agora com a cultura do café. Então, quando eu chego, né, um cooperante internacional chega lá, para a gente conversar a respeito dessa nova realidade, eu totalmente assim me desconstruiu, porque eu achei que eu ia ter um ambiente que ia ter uma certa resistência àquilo que ia ser levado, mas eu fui muito bem recebido, tanto eu quanto a Norma, que foi outra professora que também nos acompanhou, o Paulo também nos acompanhou em todas as atividades. E aí, quando das conversas, das entrevistas, né, que nós estruturamos aí um levantamento a ser feito, a receptividade com a chegada desse curso ela foi muito grande. E quando você organiza as informações, o conhecimento, desde vivência, o conhecimento empírico, desde criança, eles todos os professores, têm relação em algum momento com a cultura do café. E quando a gente fala da cultura do café em Timor-Leste, é muito diferente da forma que a gente trabalha aqui no Brasil, né? Não tem um sistema organizado de produção, como se fosse apenas a cultura do café do campo. Lá eles convivem com café no meio da floresta, café em ambiente sombreado, né? Então é uma característica muito particular, e eles têm desde o arábica, nessas regiões que a gente está falando aí da implantação das escolas, como canéfora em regiões de mais baixa altitude. O país lá ele é tropical, assim como o nosso, temperaturas elevadas, e o que traz essa característica aí agronômica bem interessante para a cultura, especialmente para a arábica, é o café de montanha, nas altitudes. Então, tem uma escola que ela se desponta pela organização e a facilidade dessa questão da água,
de acesso mesmo, falando, e tem essa outra escola que foi implantada que tem essas particularidades. Contudo, quando a gente pega para ler a respeito da cultura do café no país, nós vamos encontrar muito mais documento da região de Hermeira, né, Paulo? Hermeira, Leteforro, que está ali bem próximo a Fatubesse. Então, não tivemos, né, e também nunca foi o nosso objetivo, de tentar desanimar que aquela escola ali já nasce com essa certa dificuldade. Mas quem for trabalhar nessa formação já tem que ir com essa clareza que em algum momento a gente vai ter alguma dificuldade. Dificuldade com relação a ferramentas para realizar práticas mais simples. Dificuldade com relação a comunicação, né? O Timor, eu acho que é do conhecimento da maioria, ele teve um período que ele ficou sob administração da Indonésia, que foi de 75 a 99. E nesse período as pessoas não podiam se comunicar na língua portuguesa. Então eles têm, apesar de ser um idioma oficial, a língua portuguesa, muitos têm muita dificuldade de se comunicar. E aí quando você está trabalhando a formação em sala de aula, no campo com eles, eles falam, professor, eu entendo, não dou conta de falar. Então, a gente vai sair de uma velocidade que é a do nosso trabalho aqui, por exemplo, quando vai trabalhar numa formação com eles, a gente tem que reduzir muito o nosso ritmo, tem que trabalhar numa velocidade bem cadenciada, para quê? Para a comunicação ser eficiente, para a gente conseguir fazer entender. E trabalhar na velocidade que permite eles absorver, né, os conteúdos, trabalhar com as singularidades ali de cada um. E uma coisa que eu percebi dentro daquele primeiro ano de formação é que, como eles têm muita vontade, tem hora que você está indo numa linha para dar sua formação e vai aparecendo muitas outras dúvidas, outros questionamentos, então tem que ter esse jogo de cintura também para não se perder, né, durante a formação. Além essas questões que o Paulo chamou atenção, é importante também deixar claro que tem dias que a gente tem dificuldade de comunicação, que pode ter problema com relação à internet, com relação à energia elétrica, né, Paulo, que é bem frequente a gente ter queda de energia. A infraestrutura também com relação à parte sanitária. Em alguns lugares, assim, algumas pessoas podem estranhar um pouquinho, e eu acho que, no geral, é isso. Então, com a criação e estruturação desse projeto pedagógico do curso, foi feito também um trabalho em paralelo com o Instituto Nacional de Desenvolvimento de Mão de Obra, que é o INDMO, porque para ter a garantia que as competências gerais e as habilidades do profissional técnico de cafeicultura, eles fossem posteriormente certificados, porque diferente aqui do Brasil, você tem esse outro órgão que faz a certificação. Então, a parte documental, ela foi estruturada, assim como o Paulo disse, a gente não teve tanta flexibilidade de alterar a quantidade de disciplinas, nós tínhamos a limitação de trabalhar com apenas 5 disciplinas, então por isso que, especialmente na hora que vocês forem analisar o projeto pedagógico do curso, vocês vão ver que ele está estruturado assim, 5 disciplinas. Essas 5 disciplinas, a gente já tem que deixar o roteiro de qual é os módulos que nós vamos trabalhar em cada disciplina, com a carga horária, e depois detalhar cada módulo, inclusive indicando o conteúdo programático. Diferente daqui do Brasil, que a gente tem uma ementa, os objetivos gerais específicos, e fica na responsabilidade do docente que for ministrar, elencar o conteúdo programático que atende a ementa, naquele projeto pedagógico já é necessário a gente indicar esse conteúdo programático. Então, na hora que vocês pegarem, não é algo que foi formatado da nossa cabeça. Nós seguimos um roteiro, seguimos uma orientação, nos norteamos com base no projeto pedagógico do curso técnico em produção agrária e limitamos também o máximo de 5 disciplinas, que no início, né, Paulo, não sei se você lembra, que a gente tinha feito a proposta de 6 ou 7, para ficar mais organizado. Mas aí não, aí a gente condensou. A parte de gestão ficou com a parte de administração, a parte de qualidade de bebida. Então, para quem estiver atuando diretamente no curso de cafeicultura, vai ver que é muito assunto dentro de uma disciplina, mas é por conta dessas características do Ministério da Educação daquele país. Então, na hora que for analisar, veja o módulo, o conteúdo programático também está lá, e a literatura citada, a gente pega muitos links de material online para colocar. Por quê?
Porque não adianta nada, por exemplo, eu indicar uma bibliografia que ela é referência aqui para nós, mas que eles não vão ter acesso porque ela é uma bibliografia física. Então, eu penso também que passa a ser uma responsabilidade de todos que forem atuar nessa missão, de fazer também as suas sugestões. Se for necessário fazer uma organização, uma atualização com relação à literatura, com relação àquilo que se recomenda, colocar. Mas a realidade de Timor, ela é um pouco não, ela é muito diferente daquilo que a gente trabalha aqui nos institutos. Eles trabalham ainda com essa questão do manual do professor, do manual do aluno. Então, quando o Paulo fala da necessidade de organização desse material didático, é pensando que, da mesma forma que eles tinham material de produção agrária, o que tem, e tem dos outros cursos, contabilidade, técnico em pesca, tudo, precisa-se da elaboração de um material que seja para o docente e para os estudantes relacionados à questão do curso técnico em cafeicultura. E esse material, na verdade, se seguir o mesmo padrão dos anteriores, ele tem que ser bilíngue. Tem que ter a parte da língua portuguesa e da língua teto. E é uma realidade, né, Paulo, que muitos professores copiam no quadro ou desenham no quadro a língua portuguesa e explicam em teto, né? E eu acho que no geral é isso, né, que eu gostaria de compartilhar. Eu estou aqui à disposição, se alguém mesmo fora da reunião quiser e entrar em contato, tirar alguma dúvida, se possível, Leomar, dada a liberdade, fica à vontade. Leomar, você podia complementar como é que você vê que você não morou nenhuma vez ainda lá em Hermeira? Como é que você vê a moradia lá em Hermeira e a alimentação? Certo. A moradia lá em Hermeira, em Gleno, é um município que não vai ter opções assim de supermercado. A gente vai ter mercearias, mercados. Então, a compra mensal, né, eu recomendo que seja feita na capital, né, ainda mais quando a gente tem alguns itens que a gente faz questão de ter. Restaurantes realmente não tem muitas opções. É arroz sem tempero, né, Paulo? Que é uma característica daquele país. É frango frito, talvez você encontre uma carne, vegetais em grande abundância pelo país todo, vegetais não é um problema. Só que, pelo menos da primeira vez que eu tive no Timor, que eu fiquei em Suai, eu imagino que a realidade do interior ela é muito parecida, muito poucas opções. E aí, a única coisa que eu pedi para o Paulo naquela primeira oportunidade foi que eu gostaria de me residir num lugar que tivesse a oportunidade de cozinhar. Porque aí você compra os insumos, você vai fazendo, porque senão realmente você vai enjoando das opções que você tem. E Gleno, apesar de ter essas características de dificuldade, eu penso que diferente de Suai, que eu morei no primeiro ano, apesar de ser 140, 150 quilômetros, demorava entre 6 e 8, 10 horas, né, Paulo, de viagem. Gleno já está bem mais próximo da capital. Então, para fazer essas compras, para fazer as reuniões, que eu imagino que a gente siga com as reuniões junto ao Ministério da Educação em Fordep aí com a certa regularidade, eu penso que a gente já vai ter essa facilidade. Mas a realidade do interior ela é um pouco diferente. Tem que estar bem adaptada a essa questão de eventual falta de energia, falta de água, porque falta energia em algumas ocasiões, falta água. E a dificuldade da mobilidade também, né? Porque para Fatubé essa estrada não é boa. E você acha que daria para morar lá perto do Leorema, né? A de Leorema dá para morar naquela pousadinha lá, dá uns 800, 600 ou 800 metros, né? Inclusive dá para fazer a pé aquele trajeto, ou uma bicicleta, alguma coisa assim, dá para adaptar. Só que Obrigado. da mesma forma, lá não tem chuveiro, é um balde, é a torneira. Eu tenho até fotos da casa, Paulo. Depois, se você quiser, eu te mando, que eu tirei. Tá ótimo. Obrigado, Leomar. De nada. Fernanda. Bom, obrigada, Eliomar. Acho que foi muito bom, especialmente para quem é da área, né, ter uma noção melhor do trabalho, das dificuldades específicas para o trabalho lá. E aí queria abrir para perguntas, comentários, se as pessoas quiserem também se apresentar. Alguém? Oi, oi, oi. Eu Oi, sou por bem favor, apresentado, Maurício. eu posso começar as apresentações aí. Por Todo favor. mundo me escuta bem? Sim, escutamos.
Bom, eu sou Maurício Façanha, eu fui para o Timor-Leste na época do programa da CAPES, PQLP, e fui como articulador pedagógico das ciências naturais. E também professor formador de química. E eu vendo o colega comentando aí, realmente as dificuldades parece que em 13 anos não mudaram muito, né? Realmente a gente trabalhava numa escola mesmo na capital que não tinha água, não tinha energia elétrica, era um cenário assim bem pós-guerra mesmo. É um desafio, né? Ao mesmo tempo, para mim foi uma honra poder participar, poder colaborar, levar esse espírito missionário brasileiro, né? Cá entre nós. Eles diziam isso claramente para a gente, que era muito mais fácil trabalhar com professores brasileiros, que nós éramos mais simpáticos, mais acessíveis, porque a experiência dele com os portugueses, né, tem aquele ranço da colonização ainda. E os professores portugueses, de modo geral, eles são um pouco mais metódicos, né? Acredito que a flexibilidade e a criatividade brasileiras, elas são muito mais do que necessárias para o contexto do Timor-Leste. Pelo que eu estou ouvindo de relatos, não mudou muita coisa, e eu sei que o interior também é bem mais precário em termos de condições, de infraestrutura. Mas para não ficar só falando coisa ruim, né, eu gostaria de falar coisas boas para quem vai. Eu não sei se eu vou, estou tentando de novo, mas assim, eu já vi que realmente é para ministrar disciplinas de cafeicultura, eu não tenho mesmo esse know-how. Eu pensei que eu poderia oferecer os meus saberes de elaborador de apostilas, de confecção de material didático, nisso realmente eu sou bom, né? Desde a época de que trabalhava em cursinho pré-vestibular, tenho uma experiência muito grande já um pouco nisso. E estudei um pouco mais de didática por ter feito pós-graduação na área de ensino de ciências, né? Então, quem sabe numa próxima oportunidade, né, Paula? Mas eu gostaria realmente de falar para quem vai que é uma oportunidade única na vida, né? Literalmente você ir para o outro lado do mundo, para uma população muito carente, né, muito receptiva de tudo, de saberes, mas também de atenção, de carinho, né? É um povo que sofreu muito e a gente poder levar o conhecimento com o nosso toque brasileiro, né, de simpatia, de extroversão mesmo, de carinho, de atenção para eles. Eu sei que essa cooperação ela vai crescer muito. E eu espero, quem sabe, nas próximas edições poder participar, já que realmente esse contexto atual agora é uma necessidade muito específica de professores que tenham domínio de conhecimentos da cafeicultura e que realmente eu não tenho. Então, eu desejo sucesso e que se joguem nessa missão, né? Para mim foi uma experiência profissional e pessoal indescritível. E é por isso que eu pretendo voltar realmente um dia, colaborar mais, né? Eu sou um educador freiriano e ter ouvido de um líder timorense que usaram, inclusive, a cartilha Paulo Freire de alfabetização, as estratégias didáticas freirianas, para mim, eu acho que foi um dos maiores, um dos momentos melhores que eu vivi lá no Timor-Leste. Então, desejo sucesso à missão. Estou por aqui, se quiserem, precisarem de algo também, quiserem alguma informação e eu puder colaborar, contem comigo. Muito obrigada, Maurício. Ótimo ter ouvido seu depoimento. O Henrique comentou aqui no chat que está saindo. Se alguém mais quiser também falar, se apresentar, por favor. Bom Bom dia dia. a todos. Professor, pode Podemos... falar. Ah, tá. Então, Tiago e depois Cindinara? Ótimo. Desculpa, Xindinara. Prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Tiago, sou professor do Instituto Federal do Ceará. E aí eu tenho uma dúvida que eu gostaria de tirar aí com os colegas que já passaram lá pelo país, né? Eu tive uma oportunidade de estar bem próximo de lá, não cheguei a visitar, num período que eu morei na Austrália, morei 1 ano e meio lá, e tive contato com alguns timorenses, né? E uma dúvida que eu tenho, que certamente é um desafio para quem participa de uma ação dessa natureza, é a comunicação, né? E aí
colocaram bem que eles preferem o idioma local, né? Embora o português seja a língua oficial de lá, né? Mas aí, em detrimento de toda a privação que eles tiveram do uso do próprio idioma, né? Hoje eles ainda estão nessa transição aí para a língua portuguesa, mas pelo menos com o contato com os timorenses que eu tive na Austrália, a maioria deles falava inglês, então eles disseram que o inglês seria uma língua mais usual, principalmente para as novas gerações. Eu gostaria de confirmar se essa informação é verídica. Eliomar, depois você pode falar, mas eu responderia objetivamente não. Não, principalmente pensando em regiões como essa do Hermeira. A língua confortável para eles é a língua local, que no caso ali é o Mambai, na verdade, não é nem o teto. Né? Então, o teto já é a segunda língua para eles. Né? O português é o terceiro, o inglês está fora do cenário. Então, ali, no dia a dia, é uma mescla que vai acontecendo ali entre português e teto. Quer comentar também, Eliomar? Não, é isso mesmo. E uma coisa também que fica claro é que a formação, mesmo com as dificuldades, a gente tem que encontrar as metodologias e trabalhar ela exclusivamente na língua portuguesa. Então, mesmo que eles tenham essa dificuldade, a gente tem que ficar trabalhando as estratégias. Uma que eu utilizei na primeira oportunidade que eu tive em sala de aula, aí eu posso falar que fui até feliz naquela ocasião, porque a faixa etária dos professores que eu trabalhei iam entre 43 e 67 anos. Então, eles já tinham, né, tinham mais familiaridade com a língua portuguesa. Então, eu trabalhava muito com a questão de feedback. Terminava de dar uma explicação, dava um tempo para eles formularem aquilo que eles tinham entendido, aí eles tinham que me reportar aquilo que eles entenderam na língua portuguesa. E aí eu comecei a observar que um ou dois colegas sempre estavam se reportando pelo grupo, falando. Aí eu falei assim, alguma coisa está errada. Ou só esses dois aí estão entendendo o que eu estou falando, ou só esses dois se conseguem se expressar em língua portuguesa. Aí foi quando eu passei a dar um terceiro minuto, né, para eles também reformularem na língua teto, para me ter garantia que quando alguém explicasse em teto, aí eu também tomava minhas anotações, mas que o restante da turma estava entendendo. Então, por isso que quando eu falo a questão da velocidade, tem essas entrelinhas, que aí cada um vai encontrar o seu jeitinho de trabalhar ali dentro de sala de aula com eles para tentar trabalhar. E também não pode acreditar em tudo que eles falam, que não está entendendo, que tem hora que eles estão entendendo sim, mas que aí tira eles da zona de conforto, eles não se esforçam. Então, a gente tem que reforçar a importância de trabalhar essa questão do português. Obrigada, Sindinara. Bom dia, sou a professora Cindy Nara, aqui do IF Sul de Minas, né? Fico no campus Inconfidentes, agradeço a oportunidade. Nesse momento, pegando o que o Leomar explicou, né? Vai ter uma faixa etária, vocês já têm uma ideia de como que vai ser, né? Esses formadores, ou ainda não se sabe, ou é a mesma faixa de 43 a 67 anos? Leomar, você tem, claro, o grupo dos dois grupos de formadores, não, os formandos, né, de lá, né? Você tem, lembra mais ou menos das características dos dois grupos? Sim, é um grupo mais jovem, Paulo. A faixa etária aí, eu posso só confirmar naquele relatório, mas deve ficar entre os 24, 25, no máximo 26 anos, os mais novos ali, e não tem nenhum professor que tenha mais de 50 anos nessas duas escolas. É dois grupos de professores mais jovens. A gente, com certeza, quem for trabalhar nessa formação vai ter um desafio adicional que é relacionado à língua, porque aquele grupo lá do SUAI, ele é um grupo mais experiente, Paulo. São 4 professores numa escola e quantos na outra? Enquanto vocês vão falando, eu vou abrir aqui Tá o bem. relatório e olhar, mas eu vou São olhar, dois, são na dois média de grupos pequenos, 6 né? professores é o todo, é pequenos. Dois grupos pequenos. Enquanto vão fazendo aí, eu vou pesquisar aqui. Professora, resolveu? Esclareceu? Sim, muito obrigada, viu? Bem, então, dois grupos pequenos que facilita bastante a comunicação. Não sei se tem algum deles que fala português fluentemente. Leomar, você lembra?
Não, só o diretor lá de Leorema, o professor Vasco também lá de Lixá, Leorema também, que é o que eu tenho ele Fala no português. grupo, que eu fico Fala passando algumas português, coisas, né? fala português. Agora, o que tem formação em agronomia, que é lá de Fatubesse, que é o único que tem formação na área, porque uma coisa também que depois, na hora que tiverem curiosidades, a gente vai compartilhar, esses professores que vão participar da formação e que, inclusive, vão lecionar essas disciplinas do curso técnico de cafeicultura, tem algum deles que não é da área das ciências agrárias. Tem professor que é da área, por exemplo, do ensino básico, que vai ter a responsabilidade de trabalhar com essa área, como tem professor que era da área, por exemplo, animal. Então, assim, é fora daquilo que é tido como ideal para nós e fora daquilo que é tido como lógica dentro das nossas instituições, que a gente tem um grande número de pessoas com as mais variadas formações. Lá eles têm que trabalhar com essa realidade. É o professor daquela escola que está se moldando de acordo com uma demanda que foi feita naquele país para atuar no curso técnico de cafeicultura. Então, tem hora que a gente vai tentar ir numa velocidade, mas a gente vai ter que trabalhar, né, todos os conteúdos, obviamente, mas ainda tendo essa responsabilidade de fazer a pessoa aterrissar naquilo que ela vai trabalhar. Então, só confirmando, o diretor de Leorema fala português, né? O diretor e o adjunto de Lixá não fala português, com certeza. Lixá não, de Fatubese. Fatubesse. O diretor ainda até se expressa bem, mas o grupo de professores de Fatubesse tem um pouquinho mais de dificuldade. Tem dois professores lá que eu vejo que eles conseguem. Eles não vai ter dificuldade de trabalhar com esses dois grupos, não vai ter. Por quê? É um grupo que eles têm vontade. Eu penso que é o primeiro ponto. Contudo, o grupo de Leorema parece que já tem um pouco mais de facilidade. É nesse sentido que eu quero falar. E acaba que quando você chega na escola que você vê que ela está mais também organizadinha, Paulo, eu acho que intuitivamente você já até observa mais Uhum. esse aspecto aí. Legal. Fernanda. Mais alguém, gente? Quer se apresentar, Sim, falar? bom dia. Bom Bom dia. dia. Eu sou o professor Matheus do Negado, do IFMS. É, queria perguntar em relação ao material, Leomar, que já tem para o curso, né, que tinha antes da área de agrárias. Você tem esse material? Poderia disponibilizar para a gente, dar uma olhada, né, até para ver como que a gente poderia montar esse material de cafeicultura, né, para seguir mais ou menos um padrão, né? Não sei se eu vou ser selecionado, mas para pensando em material, isso seria bacana da gente ter acesso. Você tem, Leomar? Senão eu tenho. Eu tenho, mas é o da produção agrária, né, Paulo? Isso. Que está pronto. Você Tá tem o do pronto. professor e do estudante. Não sei se eu tenho dos dois, mas daí, professor Matheus, né? A hora que Do for estudante. a gente começar a trabalhar, a gente pega esses materiais, então, online. Online não, virtual. Eu devo ter aqui numa pasta aqui, e depois a gente compartilha. Mais alguém? Bom, pessoal, então para a gente ir caminhando para o encerramento, mas se alguém quiser falar, por favor, me interrompa. Queria só repassar as datas, tá bom? Até sexta-feira, dia 15 de maio, as inscrições estão abertas. Para se inscrever, é preciso acessar um formulário criado pelo CONIF, onde vocês vão responder algumas coisas e, dentre elas, vocês têm que colocar o link para o Lattes atualizado, a carta de anuência do reitor, a manifestação das razões que te fazem se interessar pela vaga, em no máximo 30 linhas, apresentando um pouco do seu currículo, para além daquilo que o Lattes coloca, que é muito fechadinho e com uma perspectiva acadêmica. Então a gente vai receber isso até o dia 15, vamos dar uma olhada na semana seguinte, porque nos dias 26 e 27 de maio nós vamos ter entrevistas, o horário vai ser combinado, se por acaso cair no horário de aula, a gente reformula, mas provavelmente essas entrevistas vão ser pela manhã, para encaixar no horário de todo mundo aqui também, tá bom? Então, o formulário a Carol colocou aqui no link também, ou no chat. Bom,
E aí é isso. Queria reforçar também, e aí o início da ação, como o Paulo falou, a ida vai ser no final de julho, então é pouco tempo para conseguir essa carta de anuência. Isso é verdade, Jonathan. Se eu sugiro que seja procurado o diretor da sua unidade, se de alguma forma. Você quer falar, Jonathan ou Carol, que abriu aí? Fê, se me permite, é muito importante, pessoal, que conversem, além do diretor de campus, como a Fê sugeriu, mas também que façam diálogo com os representantes do Escritório de Relações Internacionais das instituições de vocês. Esse ofício referente à missão, ele foi compartilhado com os gabinetes e com os escritórios de relações internacionais, que poderão apoiá-los nessa tarefa de acesso, né, a essa carta de anuência. Então, no site de vocês tem os contatos do gestor de relações internacionais, então aproveitem, né, façam esse contato, porque ele é muito importante. E, inclusive, né, Fê, Paulo, Fábio, João Paulo também que está aqui conosco, isso essa ação, ela se agrega também às ações de internacionalização da instituição. Então, é importante que esse diálogo com os escritórios de relações internacionais seja feito desde já. Por ser a terceira ação, eu acho que todos os gabinetes estão cientes, né, do programa, da ação, o que acho que facilita também nesse diálogo, tá? Aí o que mais que eu ia falar aqui? Bom, então, a ida, a gente fala até no ofício que as ações são de agosto a dezembro, mas colocamos lá que esse é o período dos cursos, porque a ida será no final de julho, porque demora praticamente uma semana para chegar em Timor-Leste, o desafio começa aí. No final de julho, então as ações agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, essas são as 5 bolsas, as bolsas são completas, que os professores receberão. Mas o mês de dezembro ele termina um pouco antes, como o Paulo falou, e também é um mês de encerramento das ações. Aqui apareceram 2 pontos. Paulo colocou o e-mail dele, se quiser falar mais alguma coisa, e aproveitar, Paulo, se você puder responder a pergunta do Francisco. Uhum. Francisco, todos, na verdade, né? Então, esse é um papel da ABC, fazer a localização do espaço para vocês, mas de antemão a gente teria essa alternativa. Então, morar no sistema de revezamento. Vamos supor que é de mês em mês. Então, no mês que tiver na escola de Leurema, seria morar nessa localidade, essa pousada que o Leomar descreveu, que fica a 800 metros da escola. Né? É a mais próxima, dá para ir caminhando e tudo. Enquanto o outro grupo que tiver em Fatubés vai ficar numa pousada em Gleno, a mesma pousada que os 2 professores que ficaram em Gleno no ano passado, o Marcelo e o Yuri, ficaram. Né? É uma pousadinha com 3, 4 quartos, acho que foi 300 euros, não foi, Leomar? Aqueles 300 dólares que eles pagavam, 350 por mês. Não tem uma cozinha sofisticada, tá ali para fazer um arroz na máquina de fazer arroz, dá para fazer algumas coisas, né? Então seriam essas 2 opções que daí, tendo a seleção, nós vamos fazer uma chamada com vocês especificamente, mostrar fotos do lugar, e aí vocês tomam a decisão, né? Mas não tem muitas opções além dessas 2 mesmo, não, e principalmente tem uma nova agora, né, Leomar, na frente dessa que os meninos ficaram no ano passado, o custo dela é um pouco maior também. Então, a oferta é muito pequena. Como tem a escola portuguesa lá em Gleno também, chama CAF, né? Todo município no Timor tem uma escola junto com o governo português, que se chama Escola CAF, né? A gente pode olhar também se eventualmente tem espaço na casa dos professores de português, os 2 professores que ficariam em Gleno. Mas isso nós vamos gerenciar a partir da lista da final tomou a decisão de se inscrever, foi selecionado, aí nós temos o mês de junho e julho para ir dialogando nessas. Não vai chegar lá sem casa, né? Chega na quinta-feira, na sexta vai no banco abrir conta, se apresentar entregando a carta lá e os documentos, e aí nós levamos para o município já com o lugar arrumado, com certeza.
Deixa o meu contato. Seu contato, se quiser falar um pouco. O meu contato está aqui, o paulo.marques@abc.gov.br. Se quiser o WhatsApp também, não tem problema. 46455707. Nesse momento eu estou no fuso de 3 horas. Em algum momento eu vou para o Timor, que o fuso é de 12 horas. Né? Aí para vocês também tem um período de adaptação, mas isso não passa de 15 dias. A gente ensina algumas técnicas aí de adaptação, tipo tomar melatonina os 15 primeiros dias e rapidamente. Só não pode ficar em contato com o Brasil nas outras 12 horas, senão você não dorme e aí fica completamente virado. Obrigado e um abraço a todos. Obrigada, Paulo. Então é isso, pessoal. E aí, então, reforçando que são essas 5 bolsas mensais de 1.700 custeadas pelo Infordep do Timor, mas, como o Paulo falou, eles não conseguem processar e começar o pagamento no início do trabalho. Então é bom ter essa organização financeira também para o início das ações lá. Fora isso, na entrevista também vai ser um momento para conversarmos, se aparecer alguma dúvida e tal, vocês nos perguntarem. Já temos aqui os contatos do Paulo, vou colocar o meu também, do Eliomar, que são pessoas que estiveram lá, eu não estive, mas ficamos em contato também, caso precise de alguma coisa, tá bom? Acho que podemos encerrar aqui. Por favor, Leonardo. Me chamo Leonardo, eu sou professor do IF Sudeste MG Campus Rio Pomba e estou como diretor de extensão aqui. E, na verdade, eu estou participando da reunião hoje porque a gente vai apoiar o professor Francisco César Gonçalves, que também está participando, né, nessa ação. Ele deve se inscrever para participar, tem uma vasta experiência na área de café, e aí a gente vai estar junto nesse processo. Mas a dúvida que eu queria tirar com vocês é se, para a instituição, essa participação de um docente gera algum indicador em relação à matrícula, algo assim, para fins de matriz. Aí, Fernando. Você sabe, Carol? Ou o próprio Eliomar? Sei, eu imagino que não, mas assim, é uma pergunta que eu preciso fazer às pessoas que talvez tenham uma resposta mais definitiva sobre esse ponto. Mas nas outras edições não houve, tá? Tá. E outra questão também, eu não sei se foi comentado, porque minha conexão está um pouco instável, a questão de documentação também. Lá para o Timor-Leste, é só o passaporte mesmo ou tem algum tipo de visto? Não, é o passaporte oficial que a ABC providencia, ou você mesmo pode providenciar pela assessoria internacional, e chegando lá, pela Embaixada Brasileira do Brasil lá, nós organizamos a estada acima do período mínimo de 3 meses, né, que é o CPLP, mas isso, no primeiro dia já, a gente já recolhe o passaporte e faz a documentação, a regularização. Professor, e aí fique tranquilo que aqueles que serão selecionados receberão, né, Paulo, Fábio, Fernanda, todas as orientações, o passo a passo para a solicitação do passaporte, tá? Tá. Eu queria só deixar uma sugestão, Carol, para os próximos, para a gente tentar envolver também os nossos tais, porque na parte de campo também operacional, eu acho que dentro dessa proposta, desse convênio com o Timor-Leste, se houver a participação deles também, eles conseguem contribuir na parte prática junto com o docente, tá? Excelente, professor. Esse sempre é um tema que a gente discute internamente. Primeiro que a gente entende que é relevante o movimento dos tais nessas ações, então é importante que a gente também ouça de vocês, para que nas próximas edições tenhamos o envolvimento, viu? Muito obrigada. É isso aí. Nessa edição mesmo, Leonardo, a gente discutiu isso internamente, mas como a solicitação foi muito para construção de material didático, metodologia, foi um pouco nesse sentido que nós tomamos a decisão, mas concordamos com a importância, especialmente se a gente quiser estruturar uma ação mais longa, mais complexa em Timor, a importância deles aprenderem também qual é o papel do TAI na instituição e contratarem pessoas para exercerem esse papel nas escolas de lá também. Então, é um ótimo ponto. Ótimo. Muito obrigado, parabéns para vocês, para o CONIF, pela iniciativa, tá bom? Obrigada. Bom, então acho que encerramos aqui, estamos ansiosos pelas inscrições que vão chegar ao longo da semana
e entramos em contato para marcar as entrevistas. Tá bom? Bom abraço a todos, fico à disposição. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Bom trabalho.